Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o foco é um negócio fascinante e um pouco assustador. Computação quântica versus Bitcoin. Será que, ela pode mesmo quebrar a criptomoeda? A gente deu uma olhada nos estudos e a missão aqui é entender qual é a real dessa ameaça, sabe? E quando ela pode de fato acontecer, certo? Vamos direto ao ponto então. O Bitcoin, a segurança dele está em dois pilares principais, né? O SH256, para mineração e integridade, e o ECDSA, que é o que garante que você é dono das suas moedas, com as assinaturas digitais. Exatamente. E é justamente aí, nesses pilares, que a computação quântica pode atacar. Existem algoritmos quânticos, tipo o de Shor e o de Grover, que, na teoria, conseguem fazer coisas que um computador normal, clássico, simplesmente não faz. Entendi. Então, onde que o calcanhar de Aquiles aperta mais? Qual é a preocupação mais urgente? Olha, a ameaça mais falada, e provavelmente a que está mais perto, é o algoritmo de Shor contra o SDSA. Se existir um computador quântico potente o suficiente, ele conseguiria, descobrir a chave privada de alguém só olhando a chave pública. Nossa! Seria como, adivinhar a senha do cofre olhando a fechadura. Impossível hoje. E onde isso é mais perigoso? Pois é, o risco maior é para aqueles endereços onde a chave pública já apareceu na blockchain. Sabe, isso pode ser algo entre 25% e 33% de todo o Bitcoin que existe. Caramba, 1/3? Sim, 1/3 das moedas potencialmente em risco se essa tecnologia quântica específica aparecer. E tem mais. Tem a tal da janela de ataque rápido. Quando alguém faz uma transação, a chave pública fica exposta ali por uns 10 minutos, mais ou menos, até confirmar. Um ataque quântico nesse intervalo poderia desviar os fundos antes mesmo da confirmação. Que coisa. Assustador. Tá, e o outro pilar? O SHA-256 da mineração. O algoritmo de Grover entra aí, né? Isso, entra aí. O Grover, ele não quebra o SHA-256 no sentido de reverter o hash, tá? Não é isso. Mas ele dá uma aceleração quadrática para buscas. Na prática, isso diminuiria a segurança da mineração de 2 elevado a 256 para 2 elevado a 128 operações. Que ainda é um número gigante, imagino. Gigantesco. Mas, ainda assim, poderia dar uma vantagem assim enorme para um minerador quântico e aí poderia levar a ataques de 51%. Só que essa ameaça é vista como menos imediata. Os processadores quânticos de hoje são bem mais lentos que os ASICs, aqueles chips feitos só para minerar, e paralelizar o Grover também é complicado. Ok, entendi a física do ataque. Faz sentido. Mas sempre que a gente lê notícia, falam de número de qubits. É isso que importa mesmo? Ou tem mais coisa aí? Físicos versus lógicos. Tem mais um assunto super importante que se chama coerência quântica. Os computadores quânticos, eles conseguem operar com um estado de quantum chamado coerência, e esse estado consegue propagar uma informação quântica por um tempo. Esse tempo é medido em segundos, e primeiramente é esperado uma fuga inseguras. Quanto maior o tempo de coerência, mais poder tem aí, né? E na vida nós temos computadores quânticos com coerência de apenas 1 milissegundo, por exemplo. Exato, essa é a realidade, mas isso está mudando toda hora. Mas é coerência de quê? De 1 milissegundo para cada qubit? Não, o tempo de coerência, ele refere ao total de quântums. Um computador quântico atinge uma coerência de 1 milissegundo e o sistema passa 1 milissegundo todo sendo funcional ao mesmo tempo. Durante 1 milissegundo, primeiramente, ele precisa se manter incoerente para conseguir fazer uma função quântica. E até aí, a gente pode programar um quantum computer. Exato. Essa é a característica do sistema e a capacidade de aceleração dele. Por isso que quando a gente lê uma notícia tipo o computador quântico tem 1000 qubits, o algoritmo vai rodar normalmente, mas será que quando você ligou o computador, ele está com a coerência correta para rodar? Aí que tá o X da questão. Exatamente. Os números que a gente vê por aí, centenas, poucos milhares de qubits, são qubits físicos. Eles são muito instáveis, propensos a erros. Para rodar algoritmos como o de Shor de um jeito confiável, a gente precisa de qubits lógicos. Qubits lógicos. Isso, que são bem mais estáveis. Eles usam muitos qubits físicos para fazer a correção de erros. É o tal do QEC, Quantum Error Correction. Entendi. É tipo, os físicos são músicos talentosos, mas meio desafinados.
Precisa de uma orquestra inteira deles se corrigindo para ter um grupinho tocando perfeito. Esses seriam os lógicos. Ótima analogia. É por aí mesmo. E a escala é absurda. As estimativas falam em milhões, talvez centenas de milhões de qubits físicos para conseguir os milhares de qubits lógicos que seriam necessários para quebrar o SDCA do Bitcoin num tempo razoável, tipo 1 hora. Centenas de milhões. Uau! Um estudo fala em 317 milhões de físicos para quebrar em 1 hora. A gente está bem longe disso ainda. Taxa de erro, tempo de coerência, como conectar os qubits, são desafios técnicos enormes. Certo. Então, essa super máquina quântica não está logo ali na esquina. Qual a linha do tempo que os estudos acham mais realista? Anos? Décadas? Olha, varia bastante. Tem gente otimista que fala em 5, 10 anos por causa dos avanços rápidos. Mas as estimativas mais moderadas e talvez mais pé no chão apontam para a década de 2030, talvez ali por 2035. Essa seria a janela em que computadores quânticos relevantes para a criptografia, os CRQ-6, poderiam surgir e ameaçar o SDCA. 2035. Não é por acaso que é o prazo que o NIST e outros órgãos estão mirando para a migração para a criptografia pós-quântica, né? A PQC. Exatamente. E a ameaça para a mineração, com o Grover, essa é vista como ainda mais para frente, talvez décadas. Bom, aqui a coisa fica interessante de verdade. Se a ameaça é real, mesmo que distante, o que está sendo feito? O Bitcoin consegue se adaptar? Sim, consegue. A comunidade está trabalhando nisso, sim. A principal frente é justamente essa criptografia pós-quântica, a PQC. A ideia é usar problemas matemáticos que a gente acredita que nem os computadores quânticos vão conseguir resolver fácil. O NIST já até padronizou alguns algoritmos como o ML-CHEM, ML-DSA. No mundo Bitcoin mesmo já tem propostas de melhoria, as BIPs, sendo discutidas. Uma delas sugere uma migração em fases, talvez até congelando fundos em endereços antigos, vulneráveis, se o dono não mover a tempo. Outra, a BIP 360, pensa num soft fork para uma transição mais gradual. Mas implementar isso deve ser um desafio. Enorme. Primeiro, conseguir consenso na rede Bitcoin, que é descentralizada, né? Sempre difícil. E tem o debate filosófico. É melhor congelar fundos que podem ser roubados ou aceitar o risco do roubo quântico? Queimar versus roubar, digamos assim. E tem a questão técnica. As assinaturas PQC costumam ser bem maiores. Isso impacta o tamanho das transações, a escalabilidade da rede. Entendi. Complexo. Então, para a gente amarrar as pontas, a maior ameaça quântica para o Bitcoin no curto e médio prazo parece ser o roubo de fundos pela quebra do SDSA com o Shore, como a janela de risco aí talvez abrindo na década de 2030. A mineração com o Grover parece mais segura por mais tempo. E a tecnologia quântica para fazer isso ainda falta bastante chão. Precisa de muito avanço em qubit lógico, correção de erro. PQC, mas a transição vai ser complexa, cheia de debate. É uma corrida, né? Entre o avanço quântico e a adaptação da criptografia. O mais provável não é um colapso do dia para a noite, mas um aumento gradual da vulnerabilidade, o roubo de fundos sendo talvez a primeira coisa concreta a acontecer. Fascinante e um pouco preocupante. Muito esclarecedor. E fica aqui uma reflexão final para quem nos acompanha. Considerando esses desafios de conseguir consenso na comunidade Bitcoin e todo o debate sobre o que fazer com os fundos vulneráveis, será que o maior obstáculo para a resistência quântica do Bitcoin não é puramente tecnológico? Será que não é, no fundo, uma questão social e política dentro da própria comunidade? Algo para a gente pensar. Obrigado por acompanhar a gente neste Deep Dive.